Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu sou Aaron Ramos e estamos iniciando mais um culto ao Senhor dentro desse formato de culto online denominado Conectados com a Palavra. Uma grande alegria poder entrar dentro da sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver se conectando. É uma alegria estar aqui junto com vocês dentro dessa série que nós vamos compartilhar 11 episódios chamados Obediência Leva a uma Vida Frutífera. Então, juntos vamos caminharmos, vamos ouvir da palavra, compartilhar dela, para que o Senhor nos dê as estratégias necessárias para que a gente possa obedecê-lo com alegria e frutificar em todas as áreas da nossa vida. Te convido nesse momento, você que está sozinho, ou você que está com alguém na sua casa, no seu trabalho, que nós possamos agora orarmos e nos conectar com o Senhor. Amém? Feche os seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença. Nós estamos felizes e podemos agradecer ao Senhor pelo dom da vida. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida e por tudo que ainda nós cremos que o Senhor fará. Eu não sei a realidade, a fase, o momento que este irmão, que essa irmã está enfrentando, mas a certeza que eu tenho no meu coração é que o Senhor tem o poder de mudar todas as situações ao nosso redor. Mas nós queremos a Tua soberania guiando a nossa vida. Então, pedimos que durante este culto, o Senhor fale aos nossos corações, endireita os nossos caminhos, dê resposta para aqueles que estão buscando respostas e que, acima de tudo, a Tua paz, a Tua shalom, a Tua misericórdia entre nas nossas casas, entre no trabalho e que a Tua soberania venha nos guiar. Obrigado por esse dia e pela Sua graça que sempre se renove em nossas vidas. Obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vê? Será que eu vou perecer? Na pele o frio desse vento. Chego quantas vezes a crer que não estás me... Se lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Senhor, não me deixa, eu sei que não estou só. Posso crer que amanhã vai ser melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu sou o presbítero Aaron Ramos, aqui da Brasil para Cristo, no Mandaqui. Uma grande alegria poder estar com você em mais esse episódio, em mais este culto, onde vamos celebrar ao Senhor e também aprender e estudar um pouco das Escrituras. Amém? Então, antes de mais nada, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e curvar sua cabeça para que a gente possa orar e pedir que o Espírito de Deus fale conosco. Amém? Pai, nós queremos te agradecer pelo dom da vida, pela saúde, por tudo que o Senhor tem feito por nós e em nós.
e te agradecemos pela oportunidade de podermos estarmos aqui para ouvirmos a Tua palavra, aprendemos da Tua palavra e pedimos que o Espírito do Senhor nos ajude na compreensão das Escrituras, que o Senhor tire toda a preocupação, toda a distração, para que a gente possa, de fato, entender detalhe a detalhe aquilo que o Senhor quer para nós nesse dia. Em nome de Jesus, amém. Amém? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Nós vamos fazer a leitura do versículo 7 até o versículo de número 16. Amém? A minha versão de Bíblia é NVI, então se você quiser me acompanhar nessa versão, se não, você pode usar também na sua versão e também seguir na tela aí da sua TV que vai aparecer para você aí. Verso de número 7 diz o seguinte, a palavra de Deus. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água na jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite na botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu te disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durante muito tempo para Elias e para a mulher e a sua família, pois farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém? Eu quero refletir com você um pouco sobre a história dessa viúva de Sarepta. Uma mulher que nos ensina que no meio da sua limitação, no meio da sua dor, existe como prosperar. Existe um coração confiante em Deus. Quando eu olho para a história da viúva de Sarepta, que vem dentro de uma narrativa bíblica de milagre após milagre. Se nós olharmos do versículo 1 até o versículo 6, nós vamos ver uma narrativa de milagres sobre a vida de Elias. E agora, a mesma unção, a mesma manifestação de Deus que estava sobre Elias, agora começa a se estender sobre a vida daquela mulher. Só que existe uma chave que faz com que aquela mulher viva uma vida de milagre. E essa chave se chama
obediência. Eu tenho falado episódio após episódio sobre uma postura sobre obedecer a Deus, independente da circunstância momentânea. A nossa narrativa, o nosso episódio tem por tema uma obediência que foge à lógica. Nós, mais uma vez, estamos embasando, dando subsídio bíblico para que eu e você possamos entender que mulheres e homens de Deus viveram milagres em suas vidas, baseado em uma vida de obediência, mesmo que o momento que ele ou ela estão vivendo está impulsionando a não ter lógica para obedecer. Então, essa mulher, quando eu olho para a história bíblica, eu preciso te lembrar qual é a situação, qual é o momento de vulnerabilidade que essa mulher vive. Lá, há milhares de anos atrás e hoje, uma viúva, ela não tem estrutura, ela não tem quem as ajude a viver de uma forma digna. Naquele momento, naquela fase, naquela história, naquele período histórico, e hoje é a mesma coisa. Por isso que uma das coisas que a Bíblia nos orienta é que nós devemos cuidar das viúvas e dos órfãos. Porque aquela mulher tinha acabado de perder o seu marido. O homem era quem trazia o sustento para a família. O homem era quem tinha como referência ou como a base de cuidar da família. O homem era aquele que tinha como responsabilidade levar para dentro da sua casa o sustento. E agora aquela mulher está desesperada, com um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, com uma perspectiva de morte. O que permeia essa história é um sentimento de morte, porque a Bíblia diz que Elias chega e aquela mulher está colhendo um pouco de graveto para ela poder cozinhar o que tinha de resto na sua casa e morrer. E talvez esse episódio de número 7, onde eu e você estamos refletindo nessa passagem bíblica, talvez o que te permeia também é um sentimento de morte. Talvez o que te permeia é morte na sua família, é morte nos seus negócios, é morte ministerial. Mas eu quero te mostrar e te ensinar que tem como, no meio do caos, o milagre de Deus se manifestar de forma sobrenatural, mudando a história de todos nós. Eu quero te trazer para um contexto bíblico e tentar fazer com que você entre na história e imagine a situação psicológica daquela mulher. Imagina quão difícil é para ela obedecer a Deus em meio ao caos. Olha, aquela mulher está na entrada da cidade, colhendo alguns gravetos para cozinhar, sem perspectiva, com sentimento de morte, porque é isso que ela fala: eu vou fazer uma comida e vou morrer. E agora, o profeta chega para ela e diz o seguinte: você pode pegar aquele jarro me dá um pouco de água? Eu fico imaginando a caminhada, a mente. Aquela mulher identificou que Elias era um homem de Deus e que ela deveria obedecer a ele.
Mas eu imagino que permeava os pensamentos daquela mulher. Então eu imagino que ela deve ter ido pegar a água dizendo: meu Deus, eu estou vivendo um momento tão difícil na minha vida, eu estou enfrentando uma fase tão difícil, e chega agora esse homem que pede água para mim, eu tendo que fazer um bolo para o meu filho, porque ele está morrendo de fome, eu estou morrendo de fome, sem perspectiva. E no meio do caminho, preste atenção, no meio do caminho, aquele homem grita, a Bíblia diz, e diz: traga também um pedaço de pão. Imediatamente aquela mulher grita e diz: eu juro, eu não tenho nada, exceto um pouquinho de farinha, um punhado de farinha e um restinho de azeite na botija. Aquela mulher não tem perspectiva, ela está com a sua autoestima baixa, ela não consegue valorizar o que ela tem nas mãos, ela está vivendo um momento psicologicamente abatida, fisicamente abatida. Ela olha para aquele homem e diz: eu não tenho nada. E talvez é nesse momento que você está vivendo, que você olha para tudo que você tem e diz: eu não tenho nada, eu não consigo enxergar nada na minha vida. Talvez você pode estar olhando para o seu casamento dizendo: eu não tenho nada. Talvez você esteja olhando para a sua conta bancária dizendo: eu não tenho nada. Talvez você está olhando para suas competências e dizendo: eu não tenho nada, eu não consigo nada, eu não sou nada. E essa mulher olha para aquele profeta e diz para ele: Senhor, eu juro, eu não tenho nada. Eu acho que ela já está começando a perceber o que está acontecendo, porque ele pediu um pouco de água. Ela talvez esteja pensando: agora ele vai me pedir um pouco do que eu tenho, e eu não posso dar, porque se eu der para ele, eu vou matar o meu filho. Talvez ela possa estar pensando assim: eu como mãe, eu posso até não comer para dar para ele, mas o meu filho, o meu menino. Mas eu quero, junto com você, nesse dia, aprender alguns ensinamentos com a vida dessa mulher. Talvez eu e você nos identificamos algum momento da nossa vida, ou hoje e agora, com a vida dessa mulher, em não ter nada, em estar vivendo um momento de escassez, sem perspectiva de vida. Irmão e irmã, deixa eu te falar uma coisa, irmão e irmã, Deus nos formou para podermos ter uma vida abençoada. A Bíblia diz que o Senhor nos abençoou, que existe uma promessa sobre nós de frutificarmos, de se estendermos sobre essa terra, de vivermos do melhor dessa terra. E eu não estou dizendo que o melhor dessa terra, irmão, é comer filé mignon todo dia, mas eu estou dizendo para você que o melhor dessa terra é você viver de cabeça erguida, é você conseguir valorizar o que você tem, é ter uma vida organizada financeiramente, espiritualmente, familiarmente, emocionalmente, economicamente. Você precisa ter uma vida organizada na parte de estudo, você precisa ter uma vida acadêmica organizada. Deus nos chamou para isso. O problema é que nós estamos acostumados a uma vida medíocre. O problema é que a gente consegue, vida medíocre quer dizer uma vida mediana. Nós não estamos conseguindo contemplar em nós os valores que Deus tem para a nossa vida. Nós não conseguimos olhar para dentro de nós e ver o tamanho do potencial que nós temos. Se você puder, profeticamente, acreditando no que eu vou te dizer, eu quero que você aí, onde você estiver, diga: eu tenho um grande potencial. Eu sou uma pessoa escolhida e abençoada por Deus. Nós precisamos profetizar sobre a nossa vida. Essa mulher, e eu entendo, eu até compreendo o momento que ela está vivendo. Ela está desesperada, ela está desesperançada.
Mas a história dessa mulher nos ensina algumas coisas. E a primeira coisa que eu quero dizer para você, escute bem o que eu vou te dizer nesse momento. A primeira lição que eu quero extrair desse texto é: nunca fale não para Deus. Escute bem. Nunca, sob circunstância alguma, em hipótese alguma, nunca fale não para Deus. Se você estiver vivendo num momento difícil, se você não estiver bem emocionalmente, se você estiver pressionado por algo, não responda de bate-pronto. Respire, reflita, traga à memória quem Deus é. Lembre-se da caminhada de milagre, de bênçãos que Deus já realizou na sua vida. Porque a primícia de uma vida abundante é não dizer não para Deus. É você sempre olhar para uma ordem de Deus e dizer: sim, eu aceito, Senhor. Sim, eu vou, Senhor. Mesmo que a circunstância esteja totalmente contra. Mas você precisa respirar e confiar em Deus. Essa mulher, mesmo sobre um momento difícil, uma circunstância delicada, mesmo olhando para dentro da casa dela e vendo que não tinha nada, ela olha para o profeta, confia no profeta e ela decide obedecer uma ordem de Deus. Irmão e irmã, eu quero, nesse encerramento desse ciclo, dessas 3 mensagens, episódios 5, 6 e 7, que nós estamos estudando sobre a obediência que foge à lógica. Nós estudamos sobre 2 homens de Deus, o cego de Jericó e Elias, que decidem obedecer mesmo sobre circunstâncias extremas, tudo dizendo que não. E agora essa mulher, que é um exemplo de resiliência, que é um exemplo de fé, um exemplo de força, ela olha para o profeta e decide obedecer. A Bíblia diz que ela vai para sua casa, prepara um pão e entrega para o profeta. Eu quero te estimular, irmão e irmã, a sempre dizer sim para Deus, a sempre dizer sim para o profeta de Deus. Quando Deus nos der uma ordem, que o nosso coração esteja inclinado a obedecer. A segunda lição que eu quero extrair desse texto, dessa história bíblica, é que você precisa, eu preciso, valorizar o que nós temos em nossas mãos. Nunca menospreze o que você tem nas suas mãos. Aquela mulher, no verso de número 12, a Bíblia diz que ela disse o seguinte: mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite na botija. Ela não conseguia entender que do pouco que ela tinha,
que do pouco que Deus tinha permitido chegar nas mãos dela, era dali que ela ia viver grandes milagres. Eu quero também te dar uma outra argumentação bíblica, outra base bíblica, sobre a importância de não desprezarmos o que temos em mãos, mesmo que as pessoas ao redor desprezem. Em João capítulo 6, no verso 9, nós vamos ver a narrativa bíblica do milagre da multiplicação dos pães. E a Bíblia vai dizer que Jesus chama os discípulos e diz: nós precisamos dar o que comer para esse povo. E os discípulos dizem: Senhor, nós precisaríamos de muito dinheiro para comprar pão para todo mundo, manda esse povo embora. Mas aí chega alguém trazendo um menino. André traz um menino. Se eu não me engano, André, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em João capítulo de número 6. João 6, versículo 9. A Bíblia diz o seguinte: aqui está um rapaz, André, irmão de Simão Pedro, trouxe a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Perceba que o próprio discípulo está desprezando o que está na mão do menino. Mas o rapaz coloca diante de Deus aquele pouco que ele tem. Mas aquele quem nós servimos, o Deus de Israel, aquele que nós chamamos de Elohim, o Deus Todo-Poderoso, ele tem o poder de multiplicar, de potencializar aquilo que aos olhos dos homens é pouco, mas diante de Deus é grande e poderoso. Agora aquela mulher começa a viver um grande milagre na vida dela, porque ela decide apresentar a Deus o pouco que ela tem. Você pode estar aí na sua casa, se sentindo inútil na sua casa, inútil no seu trabalho, inútil na igreja, inútil no ministério, inútil para os seus filhos, dizendo que você não tem nada, dizendo que você não é nada. Mas hoje Deus está dizendo para mim e para você: coloque diante de mim aquilo que você tem, e o restante, deixa que eu faço. Salmo 37 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais ele agirá. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e ele agirá. Lembre-se disso. Ele agirá. Terceira e última coisa que eu quero extrair desse texto como ensinamento: o seu nada de hoje será o seu agente de milagres amanhã. O seu nada de hoje, que você considera nada, será o seu agente de milagres quando você entregar diante de Deus. A sua história, toda a sua história, a sua vida até hoje, te formou, te forjou, te capacitou. O que tem na sua mão hoje, o diploma que tem na sua mão hoje, ou a capacidade que você tem, mesmo sem diploma, as habilidades que Deus te deu, o dinheiro que Deus te deu, o carro que Deus te deu, a chamada que Deus te deu,
tem por objetivo glorificar o nome de Deus. E mesmo que você olhe hoje e diz que tudo isso que você tem é nada, como aquela mulher, Deus está dizendo para mim e para você: pega o seu nada e coloque diante de mim. E deixe que eu vou agir na sua vida. Você precisa confiar. Eu preciso confiar. Como a viúva de Sarepta fez. No meio de escassez. Você precisa sair da zona de conforto. Essa bênção de Deus que é a tecnologia, esse estudo que está chegando na sua casa hoje de forma online, é uma grande bênção. Mas você precisa sair do seu sofá e vir aqui. Avenida Ultramarino, 616. Nós temos cultos aos domingos das 10 da manhã às 19 horas. Nós temos culto todas as quintas-feiras às 20 horas. Nós temos grupos pequenos reunindo em dias da semana, horários diferentes, para te atender, para te ajudar a crescer na fé. Mas para isso, você precisa colocar diante de Deus. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Quero orar por você. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer porque a tua palavra abriu os nossos olhos nesse dia e nos ensinou que o pouco que nós temos hoje será o nosso agente de milagres lá na frente. Nós não podemos desvalorizar tudo que o Senhor entregou nas nossas mãos. Seja competências espirituais, sobrenaturais, seja competências naturais que nós desenvolvemos, mas tudo isso nós precisamos sempre apresentar diante do Senhor. E eu tenho convicção que o Senhor agirá de forma milagrosa em nossa vida. Da mesma forma que o Senhor operou um milagre na vida dessa mulher sob circunstâncias extremas, o Senhor também agirá com milagres em nossa vida em circunstâncias extremas. Nós só precisamos obedecer ao Senhor, independente do momento. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te ajude, que Deus me ajude a obedecer a Ele, mesmo que essa obediência fuja da lógica humana. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Então, fique com os caminhos de Deus. Fique com os pensamentos de Deus, porque são pensamentos de paz e não de mal. Deus te abençoe e até breve. Bom, chegamos no momento das ofertas. É um momento de muita alegria. É um momento, como o nosso pastor Joel Estevanato tem nos ensinado, é um momento de materializarmos as obras do Senhor na terra. E o Senhor nos escolheu aqui, na Brasil para Cristo, no Manda Aqui, para que a gente possa materializar as obras do Senhor aqui, através dessa igreja. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 21. Nós vamos fazer a leitura e embasar esse momento da oferta na palavra de Deus. Quero te lembrar que esse é um momento muito importante para a vida de qualquer cristão, para o nosso crescimento individual e para que a gente possa exercer a nossa fé no Senhor. Então esse é um momento que o Senhor Jesus nos ensina que é um momento importante e que Ele também está visualizando esse momento. Então Lucas, capítulo de número 21, no verso de número 1, diz o seguinte: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre e disse: afirmo que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobravam, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Bom, eu quero contextualizar de uma forma bem objetiva que o Senhor, Ele está de olho, Ele está observando também
este momento das ofertas. Aqui é claro que Jesus está observando o momento que as pessoas ali estavam separando as suas contribuições para entregar para a obra do Senhor. E Jesus mostra que para ele o mais importante é a motivação do nosso coração. É a intenção que nós estamos entregando. Não que a quantidade não seja importante. A quantidade baseada num coração voluntário e com a motivação correta agradam ao Senhor. Então que nesse momento a sua motivação esteja sendo fazer com que as obras do Senhor sejam materializadas nessa terra e que o evangelho seja levado em todos os cantos dessa terra. Amém? Então nesse momento você pode contribuir através de uma transferência bancária, através de um Pix, e daqui a pouco vai aparecer na sua tela as contas da igreja, o Pix, para que você possa fazer a sua contribuição com a motivação correta. Lembre-se disso. Vamos orar e entregar ao Senhor as nossas contribuições. Amém? Pegue o seu envelope e oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de podermos contribuir para que a tua obra cresça e avance nessa terra. Nós sabemos que o Senhor é o dono do ouro e o dono da prata também. O Senhor está observando este momento. E eu tenho certeza que o desejo do coração do Senhor é receber as nossas contribuições como um cheiro agradável às suas narinas. Para isso, o nosso coração, a nossa intenção precisa ser agradar ao Senhor. Então eu lhe peço que aqueles que ainda não têm um entendimento aberto para esse momento, que o seu coração se abra, que o teu espírito o convença e traga paz para que ele possa executar esse momento, exercer este momento com alegria. E aqueles que já têm o seu coração voltado para o Senhor, que nesse momento está entregando com alegria, que o Senhor possa continuar a prosperar a sua vida financeira, material e profissional. Não só ele, mas que toda a sua casa seja abençoada e próspera no nome de Jesus. Amém. Cristo breve vai voltar, seu povo ele vai levar, e lá estaremos em paz, ao lado do Pai. Cristo espera por você, cheio de amor, que só Ele tem. Bom, chegamos ao final do nosso culto. Foi uma grande alegria estar com vocês, estar aqui compartilhando da palavra de Deus, e tenho um desejo no meu coração, que essa palavra tenha entrado dentro do teu coração e possa ter te edificado. Que essa palavra te ajude a tomar as decisões certas e obedecer ao Senhor, porque a obediência leva a uma vida frutífera. Então, que todas as decisões da sua vida, da sua família e da sua casa sejam totalmente baseadas na palavra do Senhor. Lembrando que obedecer ao Senhor é ouvir Ele atentamente, acreditar naquilo que Ele está te orientando e seguir conforme a sua vontade. Então, também quero te convidar a vir presencialmente, cultuar conosco aqui na Brasil para Cristo, do Mandaqui, na Avenida Ultramarino 616. Deus te abençoe e até logo.